Capítulo 5 O Túnel das Arábias. Naquele mesmo dia, contei parte da conversa que tivera com Conselho e a Ned Land, diretamente interessados. Quando mencionei que, dali a 2 dias, estaríamos nas águas do Mediterrâneo, Conselho bateu palmas, enquanto o canadense demonstrou incredulidade em um túnel submarino. Uma comunicação entre os dois mares. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Amigo Ned, respondeu Conselho, já tinha ouvido falar do Nautilus? Não. Mesmo assim, ele existe. Logo, não desconfie tão levianamente e não repudie as coisas a pretexto de que nunca ouviu falar delas. Esperemos. Replicou Ned Land, balançando a cabeça. Afinal de contas, quero muito acreditar nessa passagem, e Deus queira que o Capitão Nemo realmente nos conduza ao Mediterrâneo. Naquela mesma noite, a 21 graus 30 de latitude norte, o Nautilus, flutuando na linha do mar, aproximou-se da costa árabe. Avistei Jeddah, importante entreposto do Egito, da Síria, da Turquia e das Índias. Distingui nitidamente sua arquitetura, os navios atracados ao longo dos cais e aqueles cujo calado obrigava a fundear na baía. O sol, que já ia abaixo no horizonte, golpeava em cheio as casas da cidade, realçando sua alvura. Do lado de fora, alguns casebres de madeira ou bambu indicavam o bairro habitado pelos beduínos. Logo Jeddah apagou-se nas sombras da noite, e o Nautilus retornou a águas ligeiramente fosforescentes. No dia seguinte, 10 de fevereiro, avistamos diversos navios avançando em nossa direção, o que fez com que o Nautilus retomasse sua navegação submarina. Ao meio-dia, porém, na hora da medição, estando deserto o mar, ele tornou a subir até a linha de flutuação. Acompanhado por Ned e Conselho, vim sentar-me na plataforma. Mal se via a costa a leste, perdida em meio à névoa úmida. Recostados nos flancos do escaler, conversávamos banalidades, quando Ned Land, apontando para o mar, perguntou: "Vê alguma coisa, professor?" "Não, Ned", respondi, "mas bem sabe que não tenho olhos como os seus." "Olhe direito", insistiu Ned, "lá, a este bordo. À nossa frente, mais ou menos na altura do farol. Não vê a massa líquida turbilhonando?" Com efeito, eu disse, após uma atenta observação, e vejo uma espécie de corpo escuro e comprido na superfície. "Outro Nautilus?" zombou Conselho. "Não", respondeu o canadense, "ou muito me engano ou se trata de um animal marinho." "Há baleias no Mar Vermelho?" perguntou Conselho. "Sim, meu rapaz", respondi, "às vezes aparecem algumas." "Não é uma baleia", continuou Ned Land, que não desgrudava os olhos do objeto assinalado. "Eu e as baleias somos velhos conhecidos, e eu não me enganaria diante de uma." "Esperemos", disse Conselho. "O Nautilus dirige-se para aquele lado, e daqui a pouco saberemos com o que lidamos." E, de fato, dali a pouco o vulto negro achava-se a apenas 1 milha de distância. Parecia um grande escolho à deriva no meio do mar. O que era? Eu não saberia dizer. "Ei, está se mexendo!" "Mergulhou!" exclamou Ned Land. "Com 1000 diabos! Que animal é aquele? Não tem a cauda bifurcada como as baleias ou cachalotes, e suas nadadeiras parecem membros amputados." "Mas então, hesitei." "Vejam", continuou o canadense, "ei-lo de costas, levantando os úberes." "É uma sereia", exclamou Conselho, "uma verdadeira sereia, que o patrão me perdoe." Aquele substantivo, sereia, me deu uma pista, e compreendi que o animal pertencia àquela ordem dos seres marinhos que a fábula metamorfoseou em sereias, metade mulheres, metade peixes. "Não", disse a Conselho, "não é uma sereia, mas uma curiosa criatura de que restam apenas alguns espécimes no Mar Vermelho. É um dugongo. Ordem dos sirenídeos, grupo dos pisciformes, subclasse dos eutérios, classe dos mamíferos, ramo dos vertebrados", discorreu Conselho. E quando o Conselho falava assim não havia o que discutir. Enquanto isso, Ned Land continuava a observar. Indócil, seus olhos relampejavam diante da visão do animal, sua mão desenhava o arremesso do arpão. Dir-se-ia que ele esperava o momento de arrojar-se ao mar para atacá-lo em seu elemento. "Oh, professor", declarou com uma voz trêmula de emoção, "nunca matei uma coisa dessas." Esta frase resumia o arpoador. Naquele instante, o Capitão Nemo apareceu na plataforma e avistou o dugongo. Ao ver o estado do canadense,
foi direto ao assunto, e se estivesse empunhando um arpão, Mestre Land, não sentiria a mão queimando? Não fui eu quem o disse, capitão. E não gostaria de retomar por um dia sua profissão de pescador e acrescentar esse cetáceo à lista dos que já eliminou? E como? Pois bem, pode tentar. Obrigado, senhor, respondeu Ned Land, cujos olhos chisparam fogo. Entretanto, observou o capitão, íntimo a não perder o animal, e digo isto em seu próprio interesse. Por acaso é perigoso atacar um dugongo? Perguntei, apesar do desdém do canadense. Às vezes, respondeu o capitão. Esse animal costuma investir contra seus agressores e virar sua embarcação, perigo que não deve assustar Mestre Land. Mas ele tem um golpe de vista certeiro, sua nadadeira dorsal é implacável. Se o aconselho a não perder este dugongo é por ser ele justamente considerado uma carne requintada, e sei que Mestre Land não despreza iguarias. Ah! Fez o canadense. A criatura também se dá ao luxo de ser saborosa? Sim, Mestre Land. Sua carne, autêntico manjar, é muito apreciada. Controlada em toda a Malásia, é digna da mesa de príncipes. Isso significa que caçam esse excelente animal tão encarniçadamente que, assim como o peixe-mulher, seu congênere, ele vai se tornando cada vez mais raro. Então, senhor capitão, disse Conselho, em tom sério, se porventura este fosse o último de sua raça, não conviria poupá-lo, no interesse da ciência? Talvez, replicou o canadense, mas no interesse da culinária talvez fosse preferível caçá-lo. Vá em frente, Mestre Land, foi a resposta do capitão Nemo. Nesse momento, 7 homens da tripulação, mudos e impassíveis como sempre, subiram à plataforma. Um trazia um arpão e uma linha parecida com as usadas pelos pescadores de baleias. O escaler foi arrancado de sua cavidade e lançado ao mar. 6 remadores tomaram lugar nos bancos, o timoneiro, ao leme. Ned, Conselho e eu nos instalamos na popa. Não vem, capitão? Perguntei. Não, professor, mas desejo-lhe boa caçada. O escaler desatracou e, impulsionado pelos 6 remos, investiu rapidamente na direção do dugongo, que boiava então a 2 milhas do Nautilus. A algumas centenas de metros do cetáceo, o escaler reduziu a velocidade e os remos mergulharam silenciosamente nas águas tranquilas. Ned Land, de pé na proa, assestava o arpão. O arpão usado na caça-baleia é comumente preso a uma corda bem comprida, que se desenrola com facilidade quando o animal ferido arrasta consigo, mas naquela circunstância a corda mide apenas uma dezena de braças, achando-se presa simplesmente a um barrelete, cuja flutuação devia indicar o trajeto do dugongo sobre as águas. De pé, eu observava detidamente o adversário do canadense. O dugongo, que também atende pelo nome de alicore, lembrava muito peixe-mulher. Seu corpo oblongo terminava numa cauda bastante prolongada, suas nadadeiras laterais, em autênticos dedos. A diferença para o peixe-mulher residia em que sua maxila superior era dotada de 2 dentes compridos e pontiagudos, formando cerdas divergentes. O dugongo que Ned Land se preparava para atacar era de dimensões colossais, com pelo menos 7 metros de comprimento. Não se mexia, parecendo dormir na superfície das águas, circunstância que facilitava a sua captura. O escaler aproximou-se prudentemente a 3 braças do animal. Os remos permaneciam suspensos em seus estribos. Levantei-me novamente. Ned Land, com o corpo vergado para trás, agitava o arpão com sua mão calejada. Ouvimos então um silvo e o dugongo desapareceu. O arpão, vigorosamente arremessado, de certo atingira apenas a água. Com 1000 diabos! Exclamou o canadense, furioso. Errei. Não, eu disse, o animal está ferido, vejo o sangue se espalhando, mas sua geringonça não prendeu no corpo dele. Meu arpão! Meu arpão! Berrava o canadense. Os marujos puseram-se a remar, e o piloto dirigiu a embarcação para o barril flutuante. Recuperado o arpão, o escaler deu início à perseguição do animal. De tempos em tempos, este voltava à superfície para respirar. O ferimento não o enfraquecera, pois ele avançava feito uma bala. O escaler, impelido por braços vigorosos, voava no seu rastro de espuma. Por várias vezes aproximou-se a poucas braças, com o canadense na posição do disparo, mas o dugongo sumia com um mergulho inesperado, o que tornava impossível atingi-lo. A raiva que fervilhava no impaciente Ned Land podia ser medida pelas enérgicas palavras da língua inglesa que ele dirigia ao animal.
De minha parte, o que mais me decepcionava era ver o Dugong driblar todas as nossas arapucas. Nós o perseguimos sem trégua durante 1 hora. Eu começava a achar que seria muito difícil apanhá-lo, quando ocorreu ao animal uma inoportuna ideia de vingança, da qual logo viria a se arrepender, e ele fez a volta em direção ao escaler e preparou-se para atacá-lo. A manobra não escapou ao canadense. Cuidado! A advertiu. O timoneiro pronunciou algumas palavras em sua estranha língua, de certo para deixar os homens de sobreaviso. O Dugongo, a não mais que 60 metros do bote, fez uma pausa, aspirou bruscamente o ar com suas ventas descomunais, vazadas não na ponta, mas na parte superior do focinho, e, tomando impulso, fendeu as águas em nossa direção. O escaler não conseguiu evitar o impacto. Adernado, foi invadido por 1 ou 2 tonéis de água, que tivemos de retirar, porém, graças à perícia do timoneiro, abauroado de viés e não de cheio, não virou. Ned Land, agarrado no castelo de proa, fustigava com arpoadas o gigantesco animal, que, com os dentes cravados na morada, levantava a embarcação para fora d'água como um leão faz com um cabrito. Estávamos caídos uns sobre os outros, e não sei como teria terminado a aventura se o canadense, ainda às voltas com a fera, não lhe houvesse finalmente acertado o coração. O Dugongo rilhou os dentes no metal e desapareceu, arrastando o arpão consigo. Dali a pouco o barril voltou à superfície, e o corpo do animal ressurgiu, boiando de costas. O escaler aproximou-se, amarrou-o no reboque e dirigiu-se para o Nautilus. Foram necessárias roldanas de grande força para içar o Dugongo até a plataforma, pois ele pesava 5 toneladas. Foi destrinchado à vista do canadense, que fez questão de acompanhar todos os detalhes da operação. No jantar, o comissário serviu algumas fatias daquela carne, engenhosamente preparada pelo cozinheiro de bordo. Julguei-a excelente, superior até à da vitela, quando não à de vaca. No dia seguinte, 11 de fevereiro, a despensa do Nautilus aprimorou-se com mais uma peça delicada. Um bando de andorinhas do mar pousou sobre o Nautilus. Era uma espécie, Cerna nilotica, exclusiva do Egito, de bico preto, cabeça cinzenta e pontilhada, olho circundado por pontinhos brancos, dorso, asas e cauda acinzentados, ventre e papo brancos, patas vermelhas. Pegamos também algumas dúzias de patos do Nilo, aves selvagens muito saborosas, cujo pescoço e parte inferior da cabeça são brancos e mosqueados de preto. A velocidade do Nautilus era moderada naquele momento, avançávamos como se a passeio. Observei que a água do Mar Vermelho perdia gradativamente a salinidade à medida que nos aproximávamos de Suez. Por volta das 5 da tarde, avistamos ao norte o Cabo de Ras Mohammed, que forma a ponta da Arábia Pétrea, compreendida entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. O Nautilus penetrou no Estreito de Jubal, que leva ao Golfo de Suez. Percebi nitidamente uma alta montanha, dominando o Estreito de Mohammed, entre os dois golfos. Era o Monte Horeb, o Sinai, em cujo cume Moisés viu Deus face a face e que a imaginação humana sempre desenha aureolado por línguas de fogo. Às 6 horas, o Nautilus, ora flutuando, ora submergindo, passava ao largo de Tor, cidade assentada no fundo de uma baía, cujas águas pareciam tingidas de vermelho, observação já feita pelo capitão Nemo. Então anoiteceu, em meio a um pesado silêncio, às vezes rompido pelo pio do pelicano e de algumas aves noturnas, ou pelo barulho da arrebentação, irritada contra os rochedos, ou pelo gemido distante de um vapor fustigando sonoramente as águas do Golfo com suas pás. Das 8 horas às 9, o Nautilus permaneceu a uma profundidade de poucos metros. Pelo meu cálculo, devíamos estar nas imediações de Suez. Através das escotilhas do salão, eu via um fundo de mar enxameado de rochedos intensamente iluminados pela luz elétrica. Parecia-me que o estreito afunilava a cada vez mais. Às 9h15, tendo a embarcação retornado à superfície, subia à plataforma. Impaciente para atravessar o túnel do Capitão Nemo, eu não parava quieto e aspirava sofregamente o ar fresco da noite. Dali a pouco, na penumbra, percebi um fogo pálido, meio desbotado pela bruma, luzindo a 1 milha de distância. Um farol flutuante, disseram perto de mim. Voltei-me e reconheci o capitão. É o farol flutuante de Suez, ele continuou. Logo chegaremos à boca do túnel. Não deve ser fácil entrar, justamente, professor. Daí eu ter por hábito permanecer no compartimento do timoneiro para dirigir pessoalmente a manobra. E agora, se quiser fazer a gentileza de descer, professor Aronnax, o Nautilus romperá as águas e só voltará à superfície após haver atravessado o túnel das Arábias. Segui o capitão Nemo.
A escotilha se fechou, os reservatórios de água se encheram e o aparelho desceu uma dezena de metros. No momento em que me dispunha a voltar ao meu quarto, o capitão me deteve. Gostaria de me acompanhar à casa do piloto? Faltou-me coragem para lhe pedir, e admiti. Pois venha. Assim verá tudo o que é possível ver durante essa navegação subterrânea e, ao mesmo tempo, submarina. O capitão Nemo conduziu-me à escada central. No meio do corrimão, abriu uma porta, atravessando as coxias superiores e chegando à casa do piloto, que, como vimos, localizava-se na ponta da plataforma. Era um compartimento com 4 metros quadrados, lembrando um pouco os dos pilotos dos vapores do Mississippi ou do Hudson. No centro, manobrava-se uma roda disposta verticalmente articulada às troças do leme, as quais corriam até a popa do Nautilus. 4 escotilhas com vidros lenticulares, vazadas nas paredes do compartimento, permitiam ao homem da barra observar em todas as direções. A cabine estava na penumbra, mas logo minha vista acostumou-se àquela escuridão e percebi o piloto, um rapagão com as mãos apoiadas nos aros da roda. Do lado de fora, o mar surgia iluminado pelo farol que irradiava por trás da cabine, na outra ponta da plataforma. Agora, disse o capitão, procuremos nossa passagem. Fios elétricos conectavam a casa do timoneiro à sala das máquinas, de onde o capitão podia comunicar ao Nautilus sua direção e movimentação. Bastou ele apertar um botão metálico para instantaneamente a velocidade da hélice ver-se reduzida. Eu observava em silêncio o paredão escarpado que margeávamos naquele momento, base inabalável do maciço arenoso da costa, o qual acompanhamos por cerca de 1 hora, a poucos metros de distância. O capitão Nemo não desgrudava os olhos da bússola pendurada na cabine, com seus 2 círculos concêntricos. A um simples gesto seu, o timoneiro ajustava o curso do Nautilus. Eu me instalara na escotilha de bombordo, de onde contemplava magníficas substruções de corais, zoófitos e algas, bem como crustáceos agitar suas patas compridas, projetadas para fora das anfractuosidades da rocha. Às 10h15, o capitão assumiu pessoalmente o leme. Uma ampla galeria, escura e profunda, abria-se à nossa frente, e por ela o Nautilus enveredou temerariamente. Ouvíamos um estranho e inusitado marulhar em seus flancos. Eram as águas do Mar Vermelho, que o declive do túnel escoava para o Mediterrâneo. O Nautilus descia a torrente, rápida como uma flecha, a despeito dos esforços do motor, que, para resistir, revolvia as águas em contra-hélice. Nos paredões da estreita passagem, eu via somente traços cintilantes, linhas retas, sulcos de fogo riscados pela velocidade sob o brilho da luz elétrica. Meu coração palpitava e eu o comprimia com a mão. Às 10h35, o capitão Nemo abandonou a roda do leme e, voltando-se para mim, bradou: "O Mediterrâneo." O Nautilus, arrastado pela correnteza, acabava de atravessar o istmo de Suez em 20 minutos.